compreendendo o IDFA e seu impacto na publicidade de jogos para celular. Os novos requisitos da Apple relacionados à publicidade móvel impactarão as empresas de jogos que anunciam seus aplicativos móveis, bem como aqueles que geram receita exibindo anúncios em seus aplicativos. Junte-se ao Facebook Gaming ao discutirem as implicações da mudança do IDFA e as principais estratégias para mitigação. Esse painel, então, será originalmente em inglês. Se quiserem ouvir em português, por favor, acessem o link aqui no canal. Vamos dar as boas-vindas, Jason Wang, Product Marketing Manager e Global Gaming no Facebook, Nathan Finger, CFO da Fanati, e Lorelai Carvalho, Business Development Lead no Facebook. Como que vocês estão, gente? Oi, tudo bem, pessoal? Oi, tudo bem? Prazer ter vocês aqui conosco, então fiquem à vontade, porque a tela é de vocês. Muito obrigada. Olhar o público do Big, todos, espero que estejam seguros e saudáveis. Obrigado por estarem aqui assistindo o nosso painel. Como a Bárbara mencionou, sou parte da equipe da força comercial do Facebook. Eu estou moderando essa sessão, muito importante. Eu tenho 2 estrelas comigo que vamos compartilhar o palco. Eu vou deixar que eles se apresentem, para que então a gente possa voltar para o Jason e vamos compartilhar uma apresentação com vocês. Jason, fique à vontade. Joia, obrigado. Obrigado a todos. Primeiro, eu tenho que falar que eu sou um grande fã de consoles e jogos mobile. E no Facebook eu tenho muita sorte de poder apoiar o lado comercial dos gamers em todas as plataformas para ajudá-los a entender como melhor usar nossos produtos e desenvolver novos produtos para crescerem. Mais recentemente, eu também liderei o lançamento do Automated Ad Apps. Isso aqui deve estar no topo das suas atenções e estou liderando as estratégias e planejamentos para o Facebook e respostas ao iOS 14. E a gente está aqui para compartilhar informações. E aí, Nathan, você quer seguir? Olá, eu sou Nathan, entrei na Fanati 2 anos atrás como CFO e agora eu sou responsável por monetização e aquisição de usuários. Anteriormente, trabalhando nos mercados financeiros, agora eu me divirto muito mais. E estou torcendo para a gente se divertir aqui hoje também, falando sobre o IDFA, que é o identificador de publicidade. Não é o assunto mais sexy do momento, mas vamos nos esforçar. Obrigado, pessoal. Então, vamos rolar. Jason. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, gente, geralmente eu odeio ter que apresentar slides. A gente vai tentar manter isso aqui bem breve, mas vamos passar pelos detalhezinhos mais aqui das mudanças que estão surgindo. Primeiro, então, em junho do ano passado, 2020, a Apple anunciou que haveria 3 grandes exigências que impactariam o marketing digital nas plataformas iOS. Começou com a implementação em outubro passado, onde os desenvolvedores eram exigidos que no aplicativo eles coloquem todas as práticas de coletar dados, incluindo terceiros, a parte de analytics, SDKs, toda a parte de propaganda. E desde então, começando com o iOS 14.5, com esse lançamento, os desenvolvedores agora precisam pedir permissão do usuário ao rastreá-los em aplicativos de terceiros ou sites de terceiros. Então, se um cliente não quiser aceitar, a Apple vai limitar o uso de rastreamento do aplicativo. E não é só o IDFA, são todos os mecanismos, incluindo o e-mail. E isso, infelizmente, vai impactar a capacidade de fazer propaganda de forma eficaz e monetizar nos sistemas iOS. A última área de mudanças é voltada para aqueles que estão fazendo propaganda para integrar a rede SQA, SCAN, é uma API. Ou seja, os anunciantes vão precisar fazer isso, garantindo que as suas redes, ad networks, estão usando isso. É a forma básica que eles vão ser usados para medir o número de instalações. Então, aqueles que estão usando o iOS 14.5. E isso foi lançado em 2018, mas agora é que está ocorrendo grande adoção e uso. Vamos dar um passo atrás, então. O que é esse IDFA? É meio que esse identificador único
que está presente em cada dispositivo iOS. E até agora, era uma forma para os anunciantes casarem com os usuários. Você vê uma pessoa, você não sabe quem não tem o e-mail, mas você usa o IDFA para rastrear e entender o comportamento do usuário. Se ele está curtindo o jogo para melhorar o jogo, ou se faz sentido você fazer propaganda para esse ou para aquele. Então, com a mudança que está ocorrendo agora, o que vemos é que quando essa conexão do IDFA for cortada por causa das novas políticas de permissão, as empresas, todos os aplicativos, não só de gaming, mas isso está impactando muitos jogos, haverá uma grande queda de taxas de saber quem está usando e vai impactar a capacidade de achar o alvo, otimizar e medir entre plataformas se o marketing está sendo eficaz ou não. Mas, por sorte, o Facebook fez um preparo amplo nesse sentido para ajudar os anunciantes de apps para minimizar o estrago, digamos. A gente recomenda que vocês verifiquem fb.gg/iOS14, tem muito mais recursos além do que vamos falar aqui hoje. Então, devolvo para vocês aí, Lorelai. Obrigada, Jason. Olha, muita informação para digerir, uma grande mudança de como trabalhamos a indústria dos anunciantes. Então, obrigado por compartilhar. Acho que a melhor forma de entender o impacto das mudanças é saber como que o Facebook e os devs estão se posicionando nesse sentido. Então, por isso que temos aqui uma conversa. Não vai ter tempo de falar sobre todo o impacto, mas vamos tentar cobrir alguns desses impactos para ajudar os desenvolvedores que estão nos assistindo. Começando com o Jason. Qual que é o posicionamento do Facebook nesse sentido? E adoraria ouvir também da Fanati, como é que vocês estão pivotando aí nesse sentido? Perfeito. A gente vê como sendo algo, uma mudança disruptiva, realmente, que está sendo trazida, foi trazida para a indústria de games, não só para os desenvolvedores, dificultando para que eles expandam os seus jogos, para as publishers, para anunciar. Como gamer, isso faz mal para o gamer também, porque vai ficar mais difícil para eles encontrarem os jogos que eles se interessam mais, e que muitos de nós hoje usamos aqueles anúncios relevantes, personalizados, para encontrar o que a gente quer jogar. Mas eu acho que para os desenvolvedores de gaming mobile, nós vamos inovar, a gente vai encontrar um jeito de continuar a crescer. Gaming se tornou muito mais importante nesses últimos 2 anos, eu diria, e o Facebook ainda vai continuar ali apoiando os desenvolvedores de todos os tamanhos para superarem essa mudança aqui atual, e vamos nos tornar uma parte mais importante ainda da vida das pessoas. Mas quero passar para o Nathan agora, como é que a Fanati está pivotando aí também nesse sentido? Olha, a indústria de games é tão nova, tão dinâmica, que a gente está sempre aprendendo, pensando sobre novas alternativas de como administrar o negócio. Essa é uma mudança grande, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, acho que as ferramentas disponíveis no mercado são suficientes para a gente surfar a onda. Temos 150 milhões de downloads dos nossos jogos, então já conhecemos o nosso público, os usuários, como fazer os jogos. Então, acho que no fim das contas, é ficar antenado, né? Atualizações de SDKs, vendo as melhores práticas, porque as mudanças estão chegando antes do mercado se adaptar. Então, nem todas as redes estão integradas com MMPs não está claro o que eles vão poder oferecer. O que é privacidade aqui? Porque a gente não sabe como é que a Apple vai entender isso. Há muitas perguntas ainda no ar. A coisa é muito recente, é difícil ainda ter uma opinião firme. Mas se as regras forem iguais para todo mundo, então, tudo bem, para a gente, ok. É um ótimo ponto, Nathan. Desculpa, Jason. Eu só queria fazer um comentário. É que todas essas incertezas vindo de terceiros, com quem estamos conectados, a importância de ter esse diálogo, essa conversa, é sempre estar conectados a essas empresas, tentando descobrir o que vem pela frente, o que eles vão implementar e o que a gente vai precisar para consertar, para ajustar os negócios, né? Acho que eu vou... Olha, adorei o que você falou sobre a questão das parcerias
com diferentes atualizações de SDK, com os parceiros de mensuração, os terceiros, mas acho que tem muito trabalho que tem que ocorrer do lado dos games também. Muitos dos desenvolvedores com quem eu conversei, alguns estão começando a pensar em coisas no design do jogo. Como é que eles podem mudar o game design para operar de forma eficaz nesse sistema de marketing, ou monetização, como é que eles pensam na direção de anúncios ou IAPs. No Facebook, a gente está encorajando para olhar para os Automated App Ads, para ajudar a se adaptar a algumas das mudanças. Então, você só pode ter 9 campanhas de anúncios para o seu aplicativo. Então, no mundo atual, tem centenas às vezes. Então, há uma mudança muito grande para se reduzir tudo isso. Então, usando esses novos produtos que a gente tem no mercado, ajuda a melhorar esse processo e minimiza o impacto no seu marketing. Eu acho que você tem um bom ponto aqui nesse sentido. Os produtos vão ser mais importantes do que nunca agora. Os algoritmos agora estão tão eficientes, tão fortes, que a aquisição de usuário começou a desempenhar um papel fundamental na indústria de jogos. No iOS, a retenção é o mais importante, né? O tráfego, né? E isso tudo só vem com bons produtos. Então, é um desafio, porque os algoritmos eram tão eficientes que se você não tivesse rodando uma campanha de in-app purchase, né, aquela compra dentro do app, não tem nada de graça agora, né? Então, acho que o iOS, a gente vai falar de grandes médias, vai ter campanhas surpreendentes. Se você rodar o seu produto de maneira adequada, talvez vai ser até melhor ainda. Eu diria até que para algumas publishers que estão focadas em super compradores, os baleias, né, dentro do aplicativo, isso vai ficar um pouco mais difícil. Mas para a gente, nos jogos casuais, né, é um ambiente interessante. O produto vai ser a chave, e os criativos, né? Por isso a gente fala dos criativos, com certeza. E eu sei que a gente tem falado a toda a indústria conversando sobre mudanças na parte de propaganda, de anúncios. A gente sabe do impacto na limitação de campanhas, de rastreamento, todas as limitações em relação à aquisição de jogadores. Natan, adoraria que você conversasse conosco. Sabe, acabou de ser lançado... seria bom para a gente entender qual é o impacto para o negócio como um todo, como que outras equipes estão se envolvendo, produtos, monetização, o pessoal de finanças também, o pessoal do financeiro, como é que é o impacto geral nos negócios para uma grande empresa como essa? A gente vê um impacto bem pequeno. CPM, os tráfegos estão bem próximos. A gente está vendo mais ou menos 30% de impressões da receita de anúncios vindo dessas campanhas. Eu esperaria 50% a essa altura. Talvez o rollout esteja mais lento do que o esperado. Mas tentando fazer uma previsão aqui, eu acho que o CPM e esse tráfego vão ser mais baixos. Não tem jeito. Com qualquer modelo, não vai ter a mesma coisa que tinha antes. Então, a receita deve cair um pouco sim. Dependendo da sua estratégia, vai cair mais ou menos. E olha, eu aqui como CFO penso no seguinte. Eu acho que nessa área de jogos, a gente compra usuários, vende impressões, e aí se o CPM desce, o CPI vai compensar isso de alguma forma, mas não tanto. O mix da campanha vai ser diferente, isso é o que mais importa. Talvez você consiga aumentar ou diminuir sua margem dependendo de como abordar isso. Sim, faz sentido. Fala, Jason. Eu adicionaria uma coisa. Agora há pouco você estava falando de que algumas estratégias não vão funcionar tão bem. Porque se não tiver encontrando esses usuários de baleias, tem alguns jogos que dependem muito das pessoas que gastam muito dinheiro no jogo. Se a gente não identificar essas pessoas e mandar publicidade para elas, talvez a gente não consiga atingir o equilíbrio.
As empresas que usam essa estratégia de encontrar as baleias vão ter que ajustar a sua abordagem. Mesma coisa para monetização. Talvez a gente não possa se concentrar só em alguns usuários com os quais a gente ganha todo o dinheiro. A gente vai ter que expandir. A gente vai tentar ganhar menos dinheiro com os usuários, mas com mais usuários, porque vai ser difícil encontrar esses usuários baleia. E para quem está usando apenas os anúncios dentro dos aplicativos, talvez seja interessante ampliar a monetização. Mesma coisa, quem está só se concentrando só nas baleias, talvez tenha que ver uma publicidade mais ampla, para ter uma renda mais diversificada de vários fluxos. Eu acho que esses dois lados vão ter uma convergência. Eu acho que a gente depende mais de anúncio para as compras, em alguns casos, mas para a gente é muito difícil concorrer contra alguns grandes compradores dentro do aplicativo. E uma parte do equilíbrio vai vir da mudança que a Apple impôs a nós, até que tem um lado positivo. Agora, a outra parte é que, se não rolar com compra dentro do aplicativo, o produto vai se adaptar. O jogo vai ter que ser melhor, ele vai ter que levar mais a compra dentro do aplicativo. E a gente sabe que a receita por anúncios vai continuar por aqui, vai continuar sendo uma realidade, mas no futuro a gente vai ter que ver muito bem como usar isso. Eu acho que naturalmente a gente vai ter mais equilíbrio nessa área. A gente anda falando muito. E na parte dos anúncios, vai ser muito importante fazer teste A/B para tudo, todo dia. Vamos lá, anúncios, compra dentro dos aplicativos, teste A/B. E na área dos jogos, a gente tem dados bons e robustos. Isso é muito bom. A gente tem modelos muito robustos. E ninguém morre quando a gente comete um erro. Então é legal, dá para testar o máximo possível, dá para testar à vontade. A gente tem que fazer isso mais do que nunca agora. Sim, ótima consideração. Tudo isso que vocês falaram é muito bom. Estamos chegando mais para o final. E eu queria ouvir a opinião de vocês dois com relação a esta pergunta. O que que um anunciante tem que fazer para ter sucesso no curto e longo prazo? Claro, tem a questão do produto com monetização, tem a parte criativa, mas tem alguma coisa que um anunciante de jogos tem que fazer agora ou alguma coisa que eles tenham que pensar em fazer para o futuro? Se vocês tiverem algum exemplo, seria legal. Eu acho que seria bem interessante para o público ouvir um pouquinho mais sobre isso. Eu diria que, em primeiro lugar, a gente tem que estar com os SDKs atualizados e as melhores práticas atualizadas, porque tem muita mudança nas redes e nas integrações. O que funcionava antes talvez não funcione agora. A segunda coisa é ter paciência, porque nem toda a rede está integrada e nem sempre a gente recebe todas as informações que a gente vai receber quando o mercado estiver estabilizado nesse novo ambiente que está sendo criado. Mas, acima de tudo, a gente tem que manter contato com todo mundo que está aqui, porque as notícias estão sendo lançadas por aí. E não são umas notícias muito boas, mas são muito úteis, sim. É importante entender sobre consentimento, sobre integração. E eu ouvi várias coisas sobre o ATE do Facebook no mercado. Mas se vocês leem jornais, se vocês veem notícias, ótimo, conversem com as pessoas. O SCAD possibilita que a gente faça modelos complexos para esses anúncios, mas comecem de forma simples, a gente não sabe como isso vai evoluir. Comecem de forma simples e vão desenvolvendo conforme forem compreendendo, porque é tudo novo para a gente. Sim, essas ideias são incríveis, principalmente o que você falou de agilidade e da disposição para a gente se transformar e para a gente aprender. Isso é muito importante, porque eu vou ser muito sincero. Eu acho que ninguém tem as respostas certas agora. E a gente não sabe exatamente como as coisas vão mudar no futuro. A Apple até agora está lançando novas tecnologias. Acabaram de lançar a rede 3.0 do SCAD Network. A gente tem novas funções, novos recursos e talvez seja possível ter uma nova estratégia. Então, a agilidade é muito importante mesmo. Mas eu acho importante falar o seguinte: trabalhando com parceiros agora,
ou de medição móvel, ou com a conta do Facebook, é muito importante, porque esses parceiros vão te atualizar com relação às mudanças na tecnologia deles, seja Facebook ou seja os SDKs das redes do público. É importante atualizar tudo isso e ficar ciente de todas as mudanças que estão acontecendo tão rapidamente. Ter essa conversa com frequência e trocar uma ideia com frequência com os seus vendedores de todas as redes é muito importante no momento. O que eu diria no curto prazo também, além dessa conversa com os representantes, é que a gente tem que fazer o que a gente está fazendo aqui, participar de eventos, conversar com a rede, aprender mais coisas. E você falou dos testes, não é? A gente devia estar fazendo testes e estar aprendendo sempre. E a gente precisa compartilhar a informação, está todo mundo no mesmo barco. Conforme a gente vai aprendendo coisas, é importante fazer um compartilhamento muito generoso para a gente garantir que o setor de jogos continue sendo relevante e que a gente aproveite o impulso que a gente conseguiu no último ano. Ótimos insights, pessoal, adorei. Em resumo, e já finalizando o nosso painel, eu acho que nós temos alguns aprendizados importantes. As equipes de UA, produto e monetização têm que estar muito conectadas. Uma produção de criação e uma análise de criação são agora mais importantes do que nunca para as empresas de jogos. Nós também podemos rever a base econômica do setor, encontrando novas fontes de receita que não sejam tão dependentes dos usuários baleia. E eu gostei muito da última coisa que vocês falaram, que é a conexão com a comunidade. O Facebook tem dois grupos principais, que são duas comunidades que vocês podem encontrar lá: a comunidade de Way e a comunidade de rede do público. Eles têm conversas muito interessantes sobre isso. Fiquem à vontade para participar delas se quiserem. Tomara que a gente fale menos disso no futuro, mas não sei, vai ver, a gente vai falar mais ainda, né? Entre nesses grupos e vamos manter o contato. Obrigada ao Nathan, obrigada, Jason, e obrigada ao Big pelo convite e por deixarem a gente falar sobre esse assunto tão importante. Okay, you can speak. It's okay. Just Pode finish. falar, I'll fica à finish vontade, after. não tem problema, não vou te interromper. Just finish. That's okay. Pode falar mais um pouquinho. Obrigada. Deixa eu só adicionar uma coisa. Pensando mais no longo prazo, eu acho que a gente tem que ter uma abertura para pensar em novas plataformas para o próprio gaming. Nos últimos 5 a 10 anos, foi Android e iOS. Porém, cada vez mais, com essas mudanças e com toda a disrupção, os developers têm que diversificar o ponto de vista com relação a isso. Por exemplo, com o Facebook, a gente está investindo mais em jogos instant, que são experiências de HTML5 para as pessoas jogarem dentro do aplicativo do Facebook. Isso possibilita que a gente crie essas experiências sociais que a gente acha que as pessoas amam. Também ajuda a fazer uma mitigação de muitos dos impactos que nós vemos no momento. Por exemplo, essa questão da receita dos anúncios. Porque se esses jogos instantâneos estão dentro do aplicativo do Facebook, o impacto vai ser menor e a gente vai ter mais oportunidades para os jogadores aproveitarem os jogos e as desenvolvedoras crescerem. No fim das contas, a gente tem que transformar em realidade aquele sonho de criar um jogo que todo mundo ama jogar, para que os gamers possam se divertir muito no mundo inteiro. Ótimo, muito bom. Jason e Nathan, nosso tempo acabou de acabar, mas eu sei que na experiência de vocês, vocês com certeza têm uma conclusão e vocês estão contratando gente para isso, não é? Sim, sem dúvida. E eu vi isso escrito no seu fundo ali, né? Sim, sim, estamos contratando. E a gente quer muito contratar pessoas que pensem de uma forma diferente e que queiram trabalhar direitinho. E no final das contas, essa mudança acontece, sabe? O que a gente faz é tão novo que não tem muita gente com experiência na área. Então vamos lá, tentem se candidatar. Valeu, pessoal. Okay, Obrigada. thank you everyone. Mobile Obrigada, gaming is pessoal. not the future, it's the present. So understanding these impacts Os is jogos para absolutely aplicativos móveis não são o futuro, essential são o presente. Então, entender tudo isso que vocês Thank you falaram very é much muito importante once para quem again. desenvolve. Bye bye. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. And Big Festival 2021, o maior festival de games e criação da América Latina.